Deus abençoe meus irmãos. Amém. Amém. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro de 2013, nos encontramos aqui na cidade de Buritizal, na casa da irmã Célia, juntamente com os irmãos Paulo César, Osmar, irmã Angélica, irmã Mariana. Vou mostrar cada um, né, irmão? Irmã Mariana, irmã Célia, chega pra cá, irmão Paulo. Aí em cima você pode aproximar e pôr longe, tá bom? Em cima, não está o seu dedo. Só você puxar, um lado você leva, você puxa. Irmão Paulo César, irmão Osmar, irmã Angélica. E está juntamente conosco, o irmão Itamar. O irmão Elcio está escondido atrás da câmera, né? Então, eu creio que Deus trata com cada alma que deseja tratar com Deus. Assim sendo, dentro do que for possível da graça de Deus, Deus nos abençoando, dando graça, vamos retomando o trabalho. Já trabalhamos com os irmãos aqui em tempos passados. E agora, novos tempos, outra vez, Deus está nos concedendo um novo início, uma nova caminhada, né, meus irmãos? E cremos que os irmãos são eleitos e estão animados para esta caminhada. E Deus quer pessoas dispostas. Então vamos. O irmão Elcio vai vir aqui, vai fazer oração de abertura. Deus abençoe. Um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, meus irmãos. Nós trazemos a saudação da Igreja de Franca. Vamos fazer uma oração? Querido eterno Deus Todo-Poderoso, a bondade do Senhor, Pai, creio que ela se posicione aqui nesta noite sobre este lugar. Aleluia. Qual, Senhor, é um privilégio que a nossa irmã deu-nos para nos cultuar aqui nesta noite. E o Senhor será agraciado com a presença do Senhor aqui, porque sabemos, Pai, somente o Senhor causa essa emoção nos nossos corações. Quando o Espírito Santo desce no nosso meio, tudo muda dentro de nós, Pai. E nesta noite, ó Deus eterno, venha tratar com cada alma aqui, Senhor. Cada irmão, cada irmã, que eles possam ser agradecidos e agraciados pela presença do Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Nós sentimos, Senhor, esse privilégio de poder estar na presença do Senhor aqui nesta noite. Que o Senhor possa tratar com cada um de nós que estamos aqui. Possa vir falar com cada um de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos visitar aqui nesta noite. E todos aqueles que estão aqui por redor, Pai, deste lar, sejam abençoados também, no nome de nosso Senhor Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Vai lá, irmão Itamar, pode cantar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Quero cantar assim, 377, nosso hinário. Não, é 376. Querido lar, tenho eu no céu, além do mundo. Pega uma lata. Pega uma lata da irmã. Querido lar,
Glória a Deus. Glória. Ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, e com Jesus descansarei. Bem animado. Esta casa É reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar. Porque essa casa é reservada para Deus. Josué foi destruir A Jericó, mas a casa de Rabi não tocou. Ele disse: esta mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Amém, aleluia. Está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. esta casa é reservada para Deus. Esta Casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque essa casa é reservada. Aleluia. Glória a Deus. se o Espírito Santo está morando em mim. Saindo do mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo vem a me tentar, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. esta casa É reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque Esta casa é reservada para Deus. Amém. Glória a Deus. De continuação, vamos cantar os 70. Com essa casa reservada, nós vamos subindo o morro, descendo o morro, mas nós chega lá. Amém? Levarei a minha cruz cantando, Jesus vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo e
encontro de Jesus. Quando eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto melodia com louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessando o mar e as ondas vêm me estregar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para me passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que do céu está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Eu subo o morro e desço Aleluia. o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Perguntar, Marcelo. Bom, nós vamos mexer com o Itamar um pouquinho, né? Faz de conta que eu sou o cantor, o Itamar vai ficar em pé, né? Fica em pé aqui, irmão, Itamar. Quem não pode, não. Tem uma palavrinha aí para os irmãos, uma saudação. O irmão tiver no seu coração, amém? Depois você canta mais um. Depois da palavra. Amém? Fica bem justo, como vocês estão. Eu tô feliz, né? Porque eu tava conversando com o irmão Elcio ontem. E o irmão Elcio falou pra mim, os irmãos de Uritizal estão felizes, receberam uma bênção de Deus e queria que a gente fosse lá, viesse aqui, né? E eu falei, mas se porque a gente já não aproveita a oportunidade, né? Visitar os irmãos amanhã. E faz bastante tempo que eu não vejo, né? Muitos de vocês aqui e outros também. Então eu creio que foi muito gratificante para a gente estar aqui nesse culto, nesta casa. Eu creio que Deus trabalha na simplicidade. Deus tem abençoado grandemente. Então a gente só tem que agradecer a Deus por tudo. Tem uma letra do hino que diz assim: Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Mobrana conta a história de uma mulher. Estava lendo isso ontem. Eu não me lembro que mensagem que eu li. Não vou citar a mensagem porque eu não lembro, posso errar a mensagem que eu estava lendo. Mas ele conta que houve uma certa vez, acho que é em Chicago, ou algo assim, uma reunião de igrejas para discutir assuntos. E reunião de igrejas em todas as igrejas, né? Não só evangélica, mas todo quanto é tipo de crenças e religiões, se reuniram para discutir sobre temas e assuntos e sobre coisas, doutrina, pontos doutrinários de igreja. O Bruno disse que você levantou um certo reverendo de uma igreja, após muitos terem falado, né, dado a sua posição sobre a sua crença, a sua igreja, né, os budistas, maometanos e
católicos e tantos outros, tantas religiões e denominações. Depois levantou um certo reverendo e falou assim, olha, tem uma certa mulher nessa cidade que ela bebia, ela era a mulher mais vulgar, uma mulher muito vulgar, muito difícil, muito considerada muito pecadora. E ela bebeu, ela saiu com o carro, ela fez extravagância na cidade. E quando pegaram ela, as pessoas eram tão vulgares, essa mulher era tão ruim, que as autoridades, os homens não queriam nem pôr a mão nela e me descontaminar com ela. Tanto que a mulher era ruim. Sim, considerada baixa diante da sociedade, diante dos homens. A ponto que as pessoas não queriam nem ter contato com ela, nem tocar nela, nem se contaminar com ela. Aí esse reverendo falou assim, bom, então é o seguinte, alguém de vocês tem alguma sugestão, tem alguma solução para essa mulher? Para que ela possa se limpar? Aí todos aqueles homens, aquelas seitas, ficaram parados olhando um para o outro, ninguém falou nada. Aí ele levantou e disse, o meu Jesus, o Jesus que eu creio, ele pode não somente purificar ela, mas como pode limpar o coração dela. Amém. Então, por mais baixo, por mais que a situação, que a pessoa chegue numa situação difícil, de pecado, ou de qualquer outra situação, financeira, espiritual, moral, física, em qualquer área, sabe de uma coisa, que Cristo desceu mais baixo que qualquer um de nós, para nos erguer ao alto. Aleluia. Há solução para qualquer coisa. Cristo foi aquele que desceu numa situação que ele teve condição de conversar com aquelas mulheres que ninguém queria dar nada por elas. E Cristo desceu lá embaixo para salvar. Ele saiu do lugar mais alto, que até Lúcifer almejou aquele lugar que ele estava. Ele disse, eu subirei mais alto que as estrelas e eu farei meu trono acima do Altíssimo. E ele desceu às condições mais baixas. Mas o Altíssimo saiu lá de cima e veio aqui embaixo. Ele foi considerado servo e tomou a forma de homem. E, na forma de servo, se humilhou a si mesmo. Os homens tinham vergonha de Cristo. Nicodemos, que Nicodemos foi conversar com Cristo de noite. A religião dele era muito grande para conversar com Cristo. Imagina, passasse um membro da igreja dele conversando com Cristo, era muito baixo para ele. Vamos conversar de noite. Foi lá. Só que chegou lá e foi conversar com Cristo e viu que não sabia nada. O que adianta ter uma grande igreja, ser numa grande igreja? O que adianta a pessoa ir numa grande igreja, não desprezando grandes igrejas, grandes templos? É bom, tudo bem com isso. Nada contra isso. Mas o que importa é a revelação. Amém. Cristo falou para ele, o necessário é nascer de novo. Eu falei, mas que jeito que eu vou lá? Nunca viu falar em novo nascimento? Ou quando a pessoa nunca viu falar em novo nascimento, não conhece novo nascimento, o que adianta frequentar tantas igrejas, passar por tanto lugar, nunca experimentou um novo nascimento? Mas o novo nascimento começa da onde? Começa de baixo. Correto? Você planta uma semente, o que tem que fazer? A semente tem que... Se você deixar a semente por cima da terra, não vai resolver o problema. A semente tem que ir para a terra, para o fundo da terra. Aí você fala, morreu, acabou. Quando menos espera, na chuva ela brota, para você ver ela nascer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Tem experiência de novo nascimento, tem experiência de igreja. Nicodemos tinha experiência de teoria, de tanta coisa, de sabedoria, mas novo nascimento, nunca nem viu falar de novo nascimento. Quando Jesus falou sobre novo nascimento com ele, não entendia nada do novo nascimento. Então, o que importa para nós hoje? Entendeu? Não é um lugar, uma grande igreja, tudo bem, seria bom, mas não é isso, não faz diferença alguma para nós. O que importa, o que nós desejamos para cada um de nós, é que nós realmente fazemos igual o irmão Brandon disse uma vez.
na capa de mensagem, diz: nem por um momento eu trago uma mensagem para que as pessoas se unam à igreja, ou formem um reavivamento, ou um grupo. Mas eu trago uma mensagem para ver o que eu desejo no meu coração. Eu estou dizendo isso nas minhas palavras. Como ele diz, nas minhas palavras, estou dizendo: o que eu desejo no meu coração, dizendo irmão Branco, é ver um relacionamento íntimo e verdadeiro entre o homem e Deus. E é isso que nós desejamos para vocês hoje. Nós não viemos aqui trazer placa de igreja para vocês. Vocês não precisam de placa de igreja. Vocês não precisam de carteirinha de membro. Vocês não precisam dessa. Vocês precisam. O que vocês precisam, o que nós precisamos é de ter um relacionamento íntimo com Deus, entre nós e Deus. E é isso, esse é o desejo do nosso coração, que nós viemos aqui trazer, ajudar vocês, ajudar a nós mesmos a chegar nesse ponto, de ter um relacionamento íntimo com Deus. Amém? A ponto de vocês terem uma necessidade, o que vão fazer? Vamos, dobra o joelho no sofá, dobra o joelho no seu quarto, você ouve a voz de Deus e Deus está ali para te atender. Amém? Isso é o que nós desejamos. E creio que se Deus nos dando graça, isso será concretizado. Amém? Deus abençoe. Amém. Me ajuda, que a voz está fraca. Novamente o Senhor realizou sobre mim o seu manso e acampou. Mais um milagre que nos deu. Minha vida esperançada, muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Deus repreendeu em minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver pra tua graça.
mesmo que sustenta o meu viver. A minha vida, o meu Deus, me dá prazer. O que eu faço, pois eu não quero pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Faz um milagre, quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver pra tua graça. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Elcio, vem cá. Irmão Elcio vai. Irmão Elcio vai dar um testemunho e vai fazer uma oração. Vem? Deus abençoe, irmãos. Irmãos, eu com esse testemunho, eu gostaria de dizer para reforçar um pouco a fé. Mas fala assim, eu tenho bastante fé. Isso é muito bom. Mas é porque Deus tem feito uma obra maravilhosa ali na cidade de Franca, em outras das quais nós temos visitado. São Pedro, Londrina, Guaxupé. Deus tem feito obras maravilhosas ali. E a fé é a mesma que vocês creem. É do mesmo jeito. É a mesma mensagem, o mesmo mensageiro. E só que muitas das vezes isso que está acontecendo com nós estava obscurecido em outros tempos. Por quê? Isso era taxado de uma maneira que deixava isso fora. Porque isso é para ser usado nos nossos dias. A fé, a cura divina é para ser usada. Inclusive, numa mensagem, o irmão Brano explica que não é para ser usado no milênio, porque ela já é um milênio. É para ser usado hoje, no nosso tempo. Então, muitas vezes a pessoa vai deixando, não, você está preocupado com cura. E a palavra? Eles esquecem que a cura está na palavra. A mesma Bíblia que traz a palavra, traz a cura. O irmão Brana fala 680, né? 680 promessas que tem para ser realizado nos nossos dias. A mensagem está escrita. Então, irmãos, Deus tem abençoado tanto o ser humano, animais e tantas outras coisas que têm acontecido no nosso meio. Nós estávamos na cidade de Guaxupé e fomos para Muzambique na manhã, no sítio do pastor Tiago. E ali me deparei com uma mulata paralítica e um cachorro que tinha sido atropelado e imputar a mãozinha dele na terça-feira. E nós chegamos no domingo para visitar o povo lá, ia ter um culto lá, tem uns quiosques, a gente fazia um culto ali, realizar um culto. E aí quando eu passei por aquela mulata paralítica, eu senti no meu coração que era para mim orar por ela. E eu orei para a mulatinha. Aí dali a pouco eu saí de perto dela, ela começou a agarrar na gaiola, porque ela não segurava. Ela não segurava, porque ela era paralítica. Mas aí ela começou a agarrar na gaiola, subir na gaiola. E o cachorro que ia ser imputado, você via que a mão dele dava quase duas da normal. Porque tinha praticamente esbagaçado essa parte aqui, né? Estava bem quebrado, então ele tem que cortar, porque não tinha jeito do médico cortar e ajeitar aquilo lá no lugar. Então ele teve que imputar. Estava marcado para uma terça ou na quarta-feira ele imputar a mãozinha dele. Aí o cachorro veio, nós estávamos aqui conversando, sentado num banco, o cachorro veio e parou debaixo das minhas pernas. Até achei engraçado um cachorrão, sabe? Grande. E aí ele parou debaixo das minhas pernas ali. E aí o irmãozinho falou assim, irmão, ora por ele está querendo oração. Eu falei, é verdade, vou orar por ele. Aí eu orei pelo cachorro e pedi para Deus curar aquela mãozinha dele. E depois eu saí para um lugar assim no pasto, um lugar reservado, e pedi a Deus, se aquilo fosse um sinal para mim, eu queria trazer esse testemunho na hora que fosse a minha vez lá. Aí 4 e pouca, antes das 4 entrou o irmão, pregou, deu uma palavrinha, quando foi 10 para as 4, o irmão mencionou que eu ia dar um testemunho, né? E ia orar para as pessoas. E aí naquela hora eu perguntei para ele, Senhor, mas até agora nada. Quando eu falei assim, o irmão bateu na minha perna.
Olha o cachorro que o senhor olhou. Ele tá andando normal. Fala pra você ver, do meu jeitinho que tá uma mão, tá a outra. Aí o cachorro tava normalzinho, né, irmão? E tinha mais ou menos umas 60 pessoas ali. Eu não sei o número de pessoas, mas eu sei que tinha bastante pessoas. E foi tirado muitas fotos do cachorro, sabe? Até inclusive nós mesmos tirou e pôs na internet. Né? Nós tem foto lá. E aí o cachorro ficou curado, foi um milagre. Os ossinhos dele emendou tudo normal, porque era desmoído. Aí ele ficou com as mãozinhas normal. E naquela hora que eu fui pra frente, que eu falei do cachorro, o cachorro veio entrando no meio do povo assim, ó, normal andando, entrando no meio do povo. Aí todo mundo ficou maravilhado de ver aquilo lá. Aí falei da mulata, do cachorro e da mulatinha. Mas muitas coisas têm acontecido, sabe? Ressurreição, não só a cura, mas a ressurreição também. Então tem acontecido no nosso meio. É algo, irmão Osmar, irmão Paulo e irmã, que já fazia um tempo que a gente estava fazendo, ela também estava, quando a gente veio Ela outras tem poucas vezes, irmã Angélica, né? Capaz que ela não lembra disso daí, né? Mas nós era muito seguros, nós íamos fazer uma oração, muitas das vezes nós ficávamos pensando o que nós ia fazer, por quê? Nós era limitado. Hoje nós ganhamos liberdade. O irmão Darivan, nosso pastor agora, em Franca, ele está com 1 ano e 10 meses, né? Nós estamos juntos. E nós ganhamos liberdade. Por quê? Nós começamos a trabalhar com a mensagem, estudar direitinho, ver a mensagem, a forma da mensagem, e nós vimos que tudo aquilo era para ser usado. Por que que nós estávamos segurando aquilo? Isso aí eu sempre tinha dentro de mim aqui. Como é que o irmão Morena fazia tanta reunião, saía tanta cura, e por que toda mensagem faz isso? Exatamente, porque é para nós acompanhar quem? O mensageiro, não é? Porque o que o mensageiro trouxe para nós foi o Espírito Santo que deu. Então, se o Espírito Santo deu ao mensageiro, isso veio de encontro à esposa, entende? Então, obras fará a esposa também. Esse tipo de obras. Então, começou a ser realizado muitas obras no nosso meio, mas muitas mesmo. Se vocês for em Franca qualquer hora, a gente puder trazer alguma coisa para vocês verem, né? A mãe dele estava no CTI agora há poucos dias, já está em casa, pela graça de Deus. Tem outro irmão lá que fui ver ela e o irmão praticamente falou, vem orar para minha sogra, praticamente ela está despedindo. Quando eu cheguei lá, parecia que estava sentindo os anjos de Deus ali dentro do quarto para buscar ela. Mas eu falei assim, eu vou orar e interceder a favor dela. Esse é o nosso dever. Agora, questão de fazer algo por ela, somente Deus. Se é o dia dela, ela vai embora. Mas se não é o dia dela, Deus vai levantar ela dessa cama e ela vai tomar ceia por nós. Tá lá na igreja tomando ceia. Tem o irmão Joaquim também, que deu uma AVC nele. Ele esqueceu aqui a perna e arrastava do sofá para abrir a porta para atender a gente, no banheiro e fazer tudo essa, entendeu? Abrir porta para ir no banheiro, ele arrastava para o chão. E aí fazia mais ou menos uns 15 dias que ele tinha tido esse AVC e eu não tinha visitado ele. E aí foi vários irmãos do tabernáculo lá também visitar ele. E eu estava mexendo no computador do carro, por baixo do carro assim, e pensei, Senhor, já faz 15 dias eu não visitei o irmão, que coisa. Eu estou me envergonhando de mim mesmo. Aí uma voz desceu e falou assim, você vai, na hora que você for, você vai orar por ele e ele vai andar. Aí fui para dentro, fiquei emocionado, fui para dentro, e isso o pastor ligou para mim, e eu falei para ele, então vai lá, irmão. Eu falei, não, mas eu vou esperar mais alguma coisa, não vou ainda não. Passou 2 dias depois daquele dia que nós conversamos. Aí quando eu saí assim na porta do meu chaveiro, assim para fora na rua, a voz voltou, vai lá, agora. Até inclusive tinha um irmão que vai na igreja do pastor Osmar, eu chamei ele para comigo, Bartolomeu. E ele foi comigo. E nós chegamos lá. Quando eu cheguei na casa do irmão, a esposa dele estava lá. Ela abriu a porta e ele estava no sofá conversando com outra pessoa. Aí ele olhou assim para mim, assim, chorando, e falou assim, você veio trazer a cura para mim? Eu falei, assim diz o Senhor. Eu desci no chão, abracei as pernas dele e orei. Era 2 e pouquinho da tarde. Quando foi 10 para 7 da noite, ele começou a caminhar. Aí na igreja, tomando a Santa Ceia que nós vamos. Entendeu? Mas não só comigo, com o corpo todo, irmãos. O irmão visitou o Solomão? Hã? Não fez a visita para o Solomão?
não fiz, não consegui fazer. Eu não estava entendendo a sua ligação. Eu pedi até por não te ligar, mas agora vocês me passando tudo certinho, eu vou lá visitar ele. Eu não sei muito bem onde que eu tô, porque eu sei que eu tenho Santa Casa. Sei. mas é só me falar que tem na Santa Casa. Mas eu vou visitar ele, eu procuro ele lá. Leva o nome, né? Fala que ele visita e visita lá. Tá ele e a esposa minha lá. Porque aconteceu algo com o pastor Norivan, ele estava na cidade de São Pedro, e uma reunião muito gostosa, poucos irmãos, porque ele está iniciando também um trabalho lá, até com o pastor Cícero. E naquele momento que ele terminou de dar a palestra, a palavra ali, ele sentiu no coração, tinha uma irmã sentada, e ele saiu de onde ele estava e foi até ela, e orou por ela e ordenou que tudo que tivesse de errado no corpo dela, que saísse, e a partir daquele dia ela seria abençoada. E ele não sabia de nada, foi com a direção do Espírito Santo. A irmã gastava em torno de R$800 mensal. Ela gastava 600 e pouco de remédio, mais 200 não sei o que, com ultrassom, fisioterapia, as coisinhas que ela fazia lá. E ela tinha dificuldade, os ossos dela, tinha dificuldade de agachar, limpar debaixo da mesa, passar um pano e tudo. E quando ele falou isso, ela creu, ele voltou para o lugar dele e terminou o culto. Quando passou 2 dias que ele estava na cidade de Franca, o telefone tocou falando que a irmã tinha sido curada. E ela poderia fazer todas as coisas que uma mulher faz dentro do lar, dentro da casa. Sabe o que ela fez? Saiu na rua de São Pedro testificando. Não foi? Testificando que Jesus tinha curado ela. Portanto, ali numa igreja lá da ressurreição, ela falou assim, Deus me curou ali naquele lugar. Quer dizer, que estava falando que não era para ir, né, irmão? E ela foi curada ali. Quer dizer, então, irmãos, está acontecendo com o corpo. Porque onde há liberdade, o Espírito Santo trabalha. Eu estou falando isso nesse testemunho para divertir, para abrir a mente. Por quê? O irmão está precisando de oração. O senhor está aqui pronto para interceder a favor dele. O senhor faz parte do corpo. Ele faz parte do corpo da noiva, da esposa. A irmã está precisando de oração. Vai vocês dois, visita ela, ora por ela. Ela vai receber a cura. Porque ela crê que nós somos um corpo. E quando o corpo está unido, grandes coisas acontecem no nosso meio. Não é verdade? Então, quer dizer, não precisa ligar, ô irmão, ora por mim. Tudo bem, quiser também, pode orar. Vamos orar também. Mas vocês mesmos podem interceder um pelo outro. Sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo ali, nós estamos intercedendo um pelo outro, entendeu? A gente tem visitado pessoas cancerosas, esse irmão também, a gente visitou ele, você lembra? Ele não estava nem podendo ir no banheiro, começou aí, né? Mas agora foi lá para Santa Casa. Mas vamos visitar ele. É aquilo que eu falei para o senhor, se for o momento dele ir embora, nada impede, Deus vai ter que levar. É a hora, o minuto e o segundo é ser com Deus. Mas se ele tem que viver para dar um testemunho que Deus é curador, Deus vai tirar de lá da cama. Entendeu? Vamos orar então. Eu estou pedindo? Senhora, pelos irmãos. Se os irmãos quiserem levantar e ter irmão Elcio para oração, depois nós teremos a mensagem. Eu queria que vocês fizessem uma oração também para minha netinha, né? Que deixou preso, e ela sofre muito, sabe? Então, a minha mãe está arriscada para ter uma cirurgia, assim, por causa do intestino, ela tem que fazer. Eu peço que o senhor faça uma oração para ela. Da próxima vez que voltar também, irmãos, a gente vai ver se lembra, fazer tudo direitinho. Vai trazer uns lenços que nós oramos, porque vocês podem ver. Atos 19 fala a respeito disso daí, e o irmão Bana fazia na plataforma dele. Então, por exemplo, qualquer probleminha que você tem de saúde, na vista, qualquer parte do corpo, põe aquele lenço naquele lugar que está doendo, em qualquer lugar, pode esperar que você está curado, só ter fé. Vamos ver, vamos ungir. Eu vou até os irmãos, vamos ungir que eu não sei que eu vou orar. Creio de todo o seu coração, viu, irmãos? Eu vou pôr a mão e vou orar, vou fazer o que a Bíblia me ensina. Precioso e eterno Pai Celestial, aqui está a nossa irmã. Está representando esta criança com 3 anos de idade. O Senhor, sendo conhecedor de todas as coisas, antes que a medicina toque nesta criança, que todo poderoso toque nela e todo o mal caia por terra. Ela seja curada, abençoada, para a glória e honra do teu santo e eterno nome. Aqui essa preciosa vida, Pai.
Que o poder do Senhor possa sondar da cabeça aos pés e tudo que está de errado sobre este corpo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja desfeito todo mal. E o poder do Senhor entra, a luz entra da palavra neste corpo e que ela possa viver feliz e glorificando ao Senhor. Deus eterno, que o poder do Senhor desça sobre este corpo. Que o Espírito Santo possa fazer uma limpeza total e que ela possa receber o teu Espírito aqui nesta noite. E ser abençoada, agraciada, e tudo que ela desejar da tua palavra, Pai, que seja feito nesta noite por ela. E todo mal desapareça deste corpo para nunca mais voltar. Em nome de nosso Senhor Jesus. Deus eterno, aqui está esse precioso irmão. Deus, quando o Senhor começou aquela obra nas vistas dele, nesta noite, mais uma vez, Pai, pedimos a intercessão do Senhor aqui agora, que todo o mal possa desaparecer dessas vistas. Que ele possa enxergar corretamente, sem precisar dessa cirurgia que ele ia fazer. Que ele receba as bênçãos aqui. Tudo é possível, somente crer. Deus Todo-Poderoso. O Senhor está presente e eu creio em todo o meu coração. Tudo que está de errado neste corpo é consertado agora, para a glória e honra do teu santo eterno. Gracioso e eterno Deus, aqui está o precioso Filho do Senhor. Deus eterno, abre o entendimento do nosso irmão agora, para que a fé possa entrar e ele receber aquilo que ele precisa agora nesse instante. Pela autonomia do teu grande e eterno poder, Pai, visita ele da cabeça aos pés. Tudo que está de errado neste corpo agora é consertado para a glória e honra do teu santo eterno nome. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Deus Todo-Poderoso, aqui está a irmã Mariana, Pai. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quando o Senhor encontrou aquela criança com epilepsia, Pai, quando os apóstolos com dificuldade não conseguiam fazer nada por ela, o Senhor chegou simplesmente, tomou a mãozinha daquele rapaz e colocou ele de pé. Deus eterno, faça alguma coisa por nossa irmã aqui nesta noite. Glória a Deus. Que o poder do Senhor possa descer, Pai, e tudo que está de errado neste corpo seja consertado. Problema nas pernas, na coluna, no corpo, em nome de nosso Senhor Jesus. A mente, tudo que está atrasado aqui seja consertado nesta noite, para a glória e honra do teu santo eterno nome. Deus eterno, visita esse coraçãozinho. Ela te ama, e nós colocamos em tuas mãos, e tudo possa ser feito. Satanás, eu te ordeno em nome de nosso Senhor Jesus. Pega o que é seu e desapareça dessa Glória vida a Deus. para nunca mais voltar. Amém. Que esta criança possa ter vida para glorificar ao Senhor Jesus e saber que Ele é o único que pode fazer alguma coisa por ela. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres levantar as tuas dor? Queres ser alegre como um curador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres meu Deus a comunhão de Deus, sua glória em ti vem permanecer. Que o mundo possa te ver. Guarda o contato e transforma-se. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá.
alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Somente que crer, somente que crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos querer que um pouquinho. Vou ler aqui Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, nós te glorificamos por sua bondade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, fale em nosso coração, Pai. Nós dependemos de Ti. Sem o Senhor, nada podemos fazer e nada somos, Pai. Que a sua graça e humildade revistam o nosso coração. E assim sejamos graciosos e humildes uns para com os outros, amando ao Senhor e amando um ao outro, e o Senhor possa edificar o seu corpo, derribando toda a parede, tudo aquilo que separa o homem do Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Derribando a parede da separação.
Amém? Eu desejo em alguns minutos, não sei se consigo, os irmãos terão paciência, né? Sempre, creio que eu posso dizer, o irmão Paulo sempre indagou por que há tantas divisões. Começou-se tantas divisões no meio evangélico e depois, quando chegamos à hora máxima de Deus, onde Deus traz uma mensagem que é para tirar toda a parede, e os homens começam a fazer outra vez paredes, ou seja, separações. Quando nós sabemos que Deus tratou com Israel, e Deus mandou profetas, Israel é um povo peculiar de Deus, então agora nós entendemos que havia uma parede, mas Cristo veio, Deus em carne humana, veio e derrubou aquela parede, e nós que estávamos longe, chamados gentios, Deus trouxe para perto através do sangue de Jesus Cristo. Hoje não há judeu e não há gentil. Vocês notaram Paulo falando isso? Paulo diz que agora, através do sangue, ele nos fez um só povo, tanto judeu como gentil. Então, agora, tomados pela graça de Deus, quer sentar, irmãos? Tomados pela graça de Deus, nós entendemos que Deus toma o povo dentre os gentios para o seu nome. O irmão Branham pregou, ele disse: eu odeio o sistema que separa o homem do homem. Então, vamos chegar a alguma coisa aqui, meus irmãos. Em Efésios 2, 20 até o 22 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Amém? Então, agora nós estamos longe, Deus trouxe nós para perto, dentro da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então vamos olhar todos os apóstolos e profetas que a Bíblia nos apresenta e vamos ver no dia atual. Porque sempre é muito gostoso você ler a mensagem do profeta. O irmão Branham, ele prega lá no passado, mas sempre mostrando o presente. Você notou isso? É? Ele prega lá, mas mostrando sempre aqui. E é isso que nós precisamos ver, Deus trabalhar para isso. Então Cristo edificado sobre o mesmo fundamento, onde Cristo é a pedra principal e nós somos feitos edifícios, templo santo que cresce no Senhor. Então, pelo mesmo Espírito, esse templo é chamado o corpo de Cristo. Amém? E para esta formação desse corpo, para essa edificação, nós temos Efésios 4:11. Então, um pouco antes nós sabemos, Paulo relatou, ele subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ele é o que subiu, é o mesmo que desceu, e ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é ensinadores. Agora, para que é isso? Vamos lá no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Para que não sejamos mais meninos, me perdoe, até que cheguemos à
unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então nós, um povo chamado, estávamos longe, chegamos perto, Jesus Cristo, pelo seu Espírito, pelo seu sangue nos chegou perto, e pelo seu Espírito nos faz um corpo. Amém? Ele nos faz um corpo, para que Ele mesmo possa morar em nós, fazendo de nós uma só família. Olha aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Você vê só? Eu me perdi o versículo aqui. Eu devo ter lido um pouco atrás. Vai, Paulo fala que quando agora nós somos cidadãos dos céus e da família de Deus. Então, o quíntuplo de Efésios, aqui mencionado por Paulo, crendo na mensagem máxima de Deus, que é a mensagem de um profeta, a maneira que Deus veio trabalhar com gentios, chegando nesse tempo final. Irmão Branham diz que na era de Laodiceia, parágrafo 38, Deus, me perdoe, o mensageiro de Malaquias 4, ele veio fazer duas coisas. Primeiro, voltar o nosso coração à fé original de nossos pais. Quem é os nossos pais? Os apóstolos. Amém? Voltar àquela fé. E segundo, converter os nossos corações. O nosso coração precisa ser voltado lá, e muitas vezes o coração só voltou ao arrependimento, ao conhecimento que Jesus é Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas ainda não houve conversão, ainda que fala-se tanto em conversão. Mas onde nós queremos chegar, meus irmãos, é nessa unidade que Jesus fez de ambos os povos, judeu e gentil, num só corpo. Onde hoje nós vemos pela mensagem do profeta, quando era para derribar outra vez a parede da separação de batistas, metodistas e assim por diante, se eles tivessem ouvido o profeta, eles teriam derrubado aquela parede e teria se tornado uma só comunidade, uma só família, cidadão dos céus. Os irmãos estão entendendo? Então, aqueles que eram circuncidado, que tinha tirado o prepúcio da carne, achavam-se melhor chamando os outros de incircuncisos. Mas Paulo diz que eles eram da circuncisão, mas também eles estavam na carne. E hoje vocês encontram, meus irmãos, são muitos homens que pregam a mensagem de Deus, falando que são de Deus, mas estão na carne. Vocês entendem? É isso que nós precisamos captar, o Espírito de Deus, ou deixar Deus entrar em nosso coração e mudar todo o nosso pensamento. O irmão Itamar entrou aqui no novo nascimento, nós temos que nascer de novo. O irmão Branham diz, nascer de novo é entender o reino dos céus, é você ver o que Deus está fazendo. Então o que Deus vai fazer em mim e em vocês, o que Deus fará em mais alguém que Ele trará, porque isso é para derrubar as paredes. Porque há tanta separação, irmão Paulo? É que o homem se torna sábio, se acha grande. Então o irmão Branham diz, aqui não tem nenhum grande, um grande é o Espírito Santo. Então o homem começa, Deus dá graça, dá sabedoria, dá dom. O que é um profeta é um dom de Deus. O que é um apóstolo é um dom de Deus. O que é um pastor é um dom de Deus. Isso são dons. Não é porque é pastor vai para o céu.
Não é porque apóstolo é um enviado. Vamos pegar o irmão Paulo, vamos enviar lá para outro estado para pregar o evangelho. É um apóstolo, é enviado, entende? É isso que é um apóstolo. Agora um apóstolo, claro, capacitado por Deus para pôr as coisas em ordem lá, mas é um enviado. Então não é como eles pensam e assim vai. O pastor é o que cuida de ovelhas. O evangelista traz uma mensagem que busca o povo. E muitas vezes a mensagem do evangelista é melhor do que a do pastor, diz o irmão Brana. Aí vem o mestre, que é aquele que sabe ensinar dentro da Bíblia. Agora o irmão Brana diz que estes dons, estes ministérios têm que estar dentro da igreja. E é nisso que Deus trabalha. E muitas vezes nós começamos a fazer parede. Então agora nós trabalhamos aqui e Deus tem, o ministério de Deus está sobre mim e eu começo a fazer parede sobre os irmãos, entende? Os irmãos viram isso acontecer recentemente. Entendeu? O homem faz aquilo, mas Deus não. Deus não faz isso. Deus chama um povo para fora. Quando você vê um homem fazendo o sistema, dessa maneira também não convém ficar com ele. Porque ele não está deixando Deus trabalhar. Deus não faz isso. Amém? Então eu creio que é aí onde nós vamos deixar Deus trabalhar em nós. Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Mas Deus só vai aperfeiçoar se nós deixarmos Deus fazer. Você entende? Então assim começou os ministérios. No Brasil logo voltaram para um homem, aquilo criou uma parede, uma separação. Aí você vê que daí para diante foi só saindo e paredes, e homens não crendo em toda a palavra, tendo a mensagem. Irmão Brana diz que o Espírito Santo foi preso por mais de 2000 anos. E quando ele foi solto, na mensagem da luz no entardecer, ou seja, na mensagem do profeta. Você vê, então, na mensagem do profeta, tanto ele tinha a revelação da palavra, como ele tinha a operação dos dons espirituais. Amém? Todos os dons. O irmão Branco fala, todos os dons dados por Deus, ele fala na ordem da igreja. A mensagem excelente que põe a igreja em ordem, ele fala, todos os dons são ministérios. E todo ministério que Deus deu é para ser usado na igreja. Amém? Aí nós chegamos, você chega uma hora, a pessoa vem e põe uma parede. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não pode ter língua estranha. Não, aniquilado é o pensamento humano. Porque dons é uma coisa perfeita que Deus deu. É a maneira que o homem pensa e age com aquele dom. E que o irmão Brana veio e cortou. A palavra veio e cortou e pôs o que é correto. Ele não falou assim, pare de orar em línguas. Paulo falou, quero que profetizeis, mas não proibais falar língua. Se nós proibimos, nós estamos contra a Escritura. Amém? Se nós paramos de usar a cura divina, agora o Cordeiro saiu do trono, não tem mais cura, não precisa orar, nós estamos vetando o Espírito Santo. Ou seja, estamos brecando, né? Os irmãos estão entendendo? Então, todos os dons é para a igreja de Deus, como toda a palavra é a revelação para a igreja. Você não é crer, se você tem um dom, você crê que tem o Espírito Santo. Não, eu tenho um dom. E agora? Agora eu quero o doador dele. Agora, se você não sente que tem nada de dom em você, e você tem o Espírito Santo, você tem os 9 dons. Amém? Amém. Porque os dons é o Espírito Santo que dá. Se o Espírito Santo está em nós, você tem todos. Se o Espírito Santo está no seu coração, você tem todos os dons. Então, vamos usar o que o irmão Elcio disse. A Bíblia diz, todo aquele que crê porá a mão sobre o enfermo e ele ficará curado. Amém? E ele sarará. Chama o presbítero, né? Diz Paulo. Tem alguém doente, chama o presbítero. Ó, irmão Paulo, irmão Osmar, irmã Célia, irmã Angélica, vocês estão aqui. Talvez tenha um irmão que está doente aí, até o pastor chegar, o presbítero chegar, que é o pastor, chegar, talvez o irmão morra. Então você crê nessa palavra, põe a mão e ore. O Senhor Jesus falou, todo aquele que crê, vocês creem? Amém? Não precisa ter medo. É com convicção, por isso o irmão Elcio falou, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é dirigido pelo Espírito Santo. Aqui nós não somos dirigidos pelo Espírito do irmão Norivan. Amém? Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo.
Então é Ele que faz a obra, não sou eu, não é o irmão Elcio, não é o irmão Itamar. E assim é o corpo de Cristo em geral. Deus usa quem Ele quer dentro do corpo. Amém. E nenhum ficará com inveja e nem sentido com Deus, porque Deus usou o irmão Paulo, não usou a mim, mas Deus tinha que usar, era eu, não era o irmão Paulo. Que é isso, Deus tem que usar quem Ele quer. Amém? Deus usa quem Ele quer. Essa é a liberdade. Onde é o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Amém? Então é isso que vai derrubar a parede. Quando o Espírito Santo foi livre com todos os dons, os homens tornaram-se grandes conhecedores. Eu prefiro usar grandes conhecedores e não revelados. Amém? Você tanto ouvir, você aprende. O diabo não sabe nada acerca dos mistérios do reino dos céus. Ele não sabe até que Deus comece a manifestar. Amém? Então hoje há muita, só por graça de Deus, irmãos, que nós vamos entender e por revelação. Para isso nós temos que depender sempre de Deus, nos humilhar e ficar na mão de Deus, para que assim nós não sejamos enganados pelo diabo. Porque há muitos homens se tornaram tão conhecedor com algo que Deus deu a eles, eles cresceram tanto e aquilo, o diabo toma eles e é adorado outra vez. Deus quer pessoas simples que o ame e siga-o em sua palavra. Amém. Nada mais, é isso que o irmão Branham nos ensina. Então, agora é uma hora de um novo nascimento. É uma hora de derrubar tudo e começar de novo. Tudo que é passado, aprendemos com os homens, vamos fazer como Paulo, vamos jogar fora, e agora tudo que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo novo. Amém. Se nós viermos com muitas coisas que aprendemos lá dos homens, nós vamos fazer muita coisa errada. Então Deus tem algo muito especial para nós. E Deus só quer que nós estejamos na mão dele, que nós venhamos quebrar tudo isso e ser edificados por ele, aquele que começou a boa obra, e é ele que executa todas as coisas. Glória. Amém? Então é esta nova etapa que Deus tem para nós. Sempre é Deus, nós nunca temos nada. A nossa vida pertence a Deus, foi Ele que criou. Esse corpo Ele criou e pôs essa vida dentro dele. Não tivemos forças para nascer, Deus fez nós nascer de um ventre. Se nós amanhecermos vivos amanhã é porque Deus vai nos acordar. E se nós entrarmos na eternidade, é porque Deus nos levará. Não há homem na terra, eu tenho sempre dito isso, não há homem que pode dizer, eu vou no rapto, eu vou na salvação. Não vai, se ele não humilhar e arrepender. E é Deus que nos leva. Aí eu vou, aí eu posso, eu sou bom, eu não mato, eu não bebo, eu não adultero, eu faço tudo certinho, eu pago meus impostos, eu vou até na igreja, eu dou meus dízimos, eu faço isso e faço aquilo. Mas se Deus não me levar, não vai resolver. Amém? Agora que eu tenho que andar tudo certo, eu tenho. E no mais, é a graça dele. É somente a graça, mais nada. Amém? Amém. É isso que nós estamos entendendo agora, meus irmãos. Todo dia, toda hora, o que nós precisamos? Do Espírito Santo. Precisamos de Deus. Todo dia, toda hora. Porque Ele é a vida do corpo. Como o Espírito que está em nosso corpo vivifica o nosso corpo, então a vida do nosso Espírito tem que ser Deus. E quando é assim, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós somos guiados por Deus e não há barreira para nós. Amém? Assim os homens criaram as barreiras, fizeram suas denominações, hoje denominações dentro da mensagem, fazendo barreiras. Se não for aquele ministério, Deus não está tratando com você, e assim está indo. Eu pertenço ao companheirismo tal, e vocês, irmão, nós pertencemos ao companheirismo da noiva. Amém? Ai, glória, Deus derrubou a parede. Deus não tem vergonha de começar de novo. Quando os homens erram, Deus deixa eles prosseguirem em seu erro. O irmão Branham diz, os dons são dados sem arrependimento. Deus deu dons para eles de
de pastorear, deu sabedoria e deixa ele seguir em frente, mas Deus começa de novo. Essa é a hora que os homens passam por alto e Deus está construindo algo novo. Amém? Lá em Isaías, não vou me lembrar o capítulo, onde Isaías diz: há um alto caminho que nem os loucos errarão. Ele fala, lá naquele alto caminho tem um caminho. Amém? É assim que Deus faz. Deus cria um caminho, lá no caminho eles não vê. O louco não erra. Mas Deus faz, Deus caminha ali. Deus está edificando o seu povo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Eu creio que o irmão Paulo não terá mais essas interrogações, porque o problema sempre é o homem, irmão. Sempre é o homem. O homem sempre entra na frente de Deus. É o que nós nunca podemos fazer. Isso é o pastor, é a igreja. Nós não podemos entrar na frente de Deus. Sempre é Senhor. Cumpra a sua palavra. E Deus vai esclarecer. O que o Senhor quer de mim hoje? Não, Deus só quer que eu fique na mão dele. O que ele fará, ele fará. Amém? Assim Deus fará grandes coisas. Agora eu estou crendo que Deus vai fazer uma virada nesse Buritizal. Amém? Amém. Deus está fazendo uma obra. A obra sempre é de Deus. E Deus precisa de homens simples, homens humildes que deixam Ele trabalhar. Porque o dia que nós crescermos e acharmos que somos alguma coisa, nós empurramos Deus para fora. Então que Deus sempre nos mantenha em graça e humildade. Amém? Esses dias atrás o Sinamão estava doente na cama, ele pegou um jogo na cama lá, para fazer oração para ele. Ele disse que tinha o pastor liberal se ele podia fazer a oração para ele. Mas ele não é pastor? Não, João aqui. Então, mas foi pedido por irmão João. Não, o irmão João é um membro da noiva, ele tinha que crer. A nossa ordem vem do Senhor, não vem do homem. Daí foi pedir uma pergunta se podia orar para ele. Você não precisa ligar para ele não, viu, irmão? Se tiver que orar, ore aí, por favor. Pode ligar para mim, fala, irmão, irmão, assim, eu preciso orar por irmão, eu fui lá e orei. Graças a Deus. É crer. Amém? É crer. Não tem que esperar. Eu posso. Não, é quem mandou o Senhor, o Senhor Eu Jesus. senti a vontade e eu era com fé. Pronto. Né? Eu vou na inspiração de Deus, é o que Deus vai fazer. Como homem nós não temos nada a fazer não. Quem somos nós? Nós não podemos curar nada. Deus é o nosso curador. É simplesmente crer, todo aquele que crê, porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Todos que crerem, tem alguém que não crê aqui? Então você pode fazer. Amém? Por que nós vamos coibir as pessoas de fazer? Se todos são crentes, se são cristãos, estão ordenados por Deus e não por homem. Entendeu onde as pessoas se amarram no homem? Veja, irmãos, essas coisas é para ensinar a gente. É simplesmente para isso. Amém? Senhor Deus, nosso gracioso Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor nos criou para pelo beneplácito de sua glória, para cumprir em nós a sua bondade, o seu amor, a sua longanimidade, temperança, paciência, piedade, o amor fraternal, para que não haja divisão. Quando o Senhor nos fez um povo, derrubou as paredes, para fazer assim dos seus filhos uma noiva, um corpo, e não uma separação. E para constituir esta noiva, para edificá-la, o Senhor mandou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que estejam sujeitos à sua voz, sujeito à mensagem profética que o Senhor enviou, para preparar um povo para o rapto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe este lar, irmã Célia, irmã Mariana. Abençoe o irmão Osmar, irmão Paulo César, irmã Angélica. Todo o lar da irmã Angélica seja abençoado. O
Senhor sempre conheceu estas vidas aqui, Pai. O Senhor viu cada uma aqui nesta noite. Que o Senhor possa confirmar a sua palavra no coração deles. E eles com alegria, gozo, testificar desta maravilha que é o Senhor. Sempre com graça e também respeito às pessoas, testificando esta bondade do Senhor. Abençoa as demais pessoas, a irmã Vitalina, toda a família dela. Se ela é alma eleita do Senhor, que ela possa estar de volta ao aprisco do Senhor, Pai. Onde o Senhor é adorado em sua palavra. Que o Senhor nos conceda graça e força para estar ajudando os teus filhos aqui nesta cidade, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Nós dependemos do Senhor. De mais ninguém, Pai. Então colocamos tudo em tuas mãos. Conceda a tua bênção e deixe nós estarmos descansados em sua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa gratidão por tudo, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode desligar aí, tá bom? Se você apertar, desliga. Aonde? Não desligou. Aqui? Não, aquele botãozinho vermelho.